Olá pessoal, estamos começando mais uma edição do quadro Na Resenha com Mendanha e hoje recebendo aqui meu amigo, professor, Dr. Gustavo Nicolai. Olha, para apresentá-lo a gente enche a boca porque os qualificativos são muitos. Dr. Gustavo Nicolai é médico do trabalho, ele é especialista em gestão de saúde, ele é especialista em ergonomia, ele também tem mestrado na OIT sobre segurança e saúde no trabalho. Doutor Gustavo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Maravilha, Marcos, que prazer estar aqui, um momento de interação, de conversa, de reflexões. Reflexões. Perfeito. Por que não? E aliás, os tempos pedem reflexões. Quanta incerteza, nós estamos gravando esse programa aqui no final de 2018. Mais especificamente no dia 13 de dezembro de 2018. E ao longo desse programa a gente vai falar de algumas pautas que provavelmente serão quentes em 2019. Né? Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais o Dr. Gustavo Nicolai. Doutor, vou chamar apenas de Gustavo. Gustavo, são 55 especialidades médicas, medicina do trabalho é uma delas. Por que a escolha de medicina do trabalho? Bom, Marcos, eu acho que a palavra que define isso vai surgindo na nossa vida e, sem dúvida, é a vocação. Quando criança, eu imaginava fazer direito, né? A relação com a legislação, depois, mais tarde, a vocação para as áreas de saúde, o relacionamento com as pessoas e, ao longo, né, da vida profissional, os caminhos foram levando para a medicina do trabalho. Hoje, uma especialidade plena para mim, satisfação e uma realização. Cruzou o seu caminho e nunca mais largou. Destino passou pela porta. Bom, 2019 se aproximando, muitas incertezas no campo político, entre outros. Mas uma das certezas que nós temos é que a pauta e-social, Dr. Gustavo, só abrindo um parênteses aqui, percorre o Brasil todo falando dessa temática. Essa pauta em 2019 será borbulhante. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: os profissionais de SST, quais são as maiores preocupações que eles devem ter para a chegada do e-social? No que o e-social mudará o dia a dia desses profissionais? Mendanha, 2019 marca, como você colocou, a chegada do e-social para nós profissionais prevencionistas em saúde e segurança. O primeiro eixo que tem que ser levado em consideração é o propósito do e-social. Daqui para frente, as empresas, nós profissionais prevencionistas, teremos que comprovar o cumprimento de algumas obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas de modo escriturado e digital dentro do e-social. Então, em que pese eu não posso mais alterar isso passados os prazos legais para uma eventual retificação desses eventos, né? O histórico vai ser contado daqui para frente em ambiente digital de modo escriturado. Dentro do e-social, aí sim, nós temos uma demanda de eventos voltados para a saúde e segurança, com conteúdos de saúde e segurança. Especialmente, né, os fatores de risco que estão ao redor dos trabalhadores no ambiente de trabalho, a exposição desses trabalhadores aos fatores de risco e, por consequência, o monitoramento biológico desses trabalhadores. Para nós, pensando na área de saúde, os médicos do trabalho, o conteúdo do atestado de saúde ocupacional está ali dentro do ASO, né? Não é algo novo propriamente dito, essa demanda tem 40 anos na legislação trabalhista, NR7, nós conhecemos bem, mas o que o e-social pede de todos nós agora é a atenção aos detalhes. Detalhes no cumprimento dos prazos, dos exames legais previstos, detalhes na atenção ao trabalhador, aos exames necessários em função da exposição aos riscos ocupacionais, aqueles quadro 1 e 2 da NR7, são situações que precisam ser consideradas. Vou te dar um exemplo, né? Detalhes sobre quando eu realizo esses exames. O exame é parte do PCMSO Sim. e deve ser custeado pelo empregador. Sim. Então, atenção a não realizar esses exames fora da jornada de trabalho desse trabalhador, que também é comunicada de modo digital dentro do e-social. Então, para profissionais de segurança no trabalho, né, um processo, uma parametrização, uma ordenação dos fatores de risco de exposição desse trabalhador,
cada vez mais uma clareza sobre, ou uma unificação de entendimento sobre a exposição desses trabalhadores a fatores de risco, está lá dentro. Não basta só o fator de risco, é preciso o detalhamento desse fator de risco, é preciso especificar se são qualitativos ou quantitativos, a intensidade, dose ou concentração, os EPIs utilizados nesse fator de risco. Temas que a gente já conhece bem dentro dos nossos programas legais, que aliás não mudam em relação ao social. Esses programas legais têm o mesmo valor, continuam vigentes em função da legislação. Mas deles nós temos a origem do envio das obrigações do social. E aí, claro, precisa haver uma coerência entre esses dois documentos. De uma forma geral, porque o Brasil é um país continental. Se a gente pegar de norte a sul, de uma forma geral, os profissionais de SST estão preparados para a chegada do e-social ou é algo a se preocupar? Faço com você a analogia sobre a descoberta de uma doença grave, né? Quando a pessoa descobre uma doença grave, um câncer, a gente aprendeu aquelas etapas do adoecimento. A primeira delas, a negação sobre a doença. Então, é uma pessoa que vai procurar diversas opiniões divergentes para tentar comprovar que não tem aquela doença grave. Depois, uma fase de raiva contra esse diagnóstico, porque eu fui escolhido para ter essa doença. Aí a fase de barganha, não, se eu encontrar cura, eu vou me entregar a atividades religiosas ou outra coisa. Passado isso, aí vem a depressão até o momento de aceitação. Eu acho que nesse ponto o Brasil anda em todas as fases, nós andamos em todas as fases. Aqueles que ainda negam a chegada do e-social, ou acham que ele não vem, né, o que é inevitável, aqueles que têm raiva do que está acontecendo e não se confortam com o que está acontecendo, os que estão simplesmente delegando a terceiros ou achando que não, isso é muito tranquilo, o meu prestador de serviço vai me apoiar, já declarou que vai fazer, o RH vai fazer, o meu contador vai fazer. A fase da depressão, né? Aqueles mais centrados, né? Vivem as angústias desse processo e, claro, a aceitação vai vir com a implantação do programa, com a fluidez do e-social ao longo do tempo necessário para que isso aconteça. Mas, traduzindo em miúdos, né? O país mesmo, numa mesma localidade, né? Sem contar suas dimensões continentais, né? Ele tem todas essas fases e todas essas etapas. Nós não estamos preparados para o que vem pela frente. Possivelmente nós vamos sofrer muito com as consequências do que vem pela frente em relação ao social. As consequências, né, o envio dessas informações de modo escriturado para o ambiente do e-social, ele pressupõe uma ação fiscalizatória. E como consequência dessa ação fiscalizatória, uma autuação, uma notificação, uma autuação dessa empresa. Então, muitos de nós vamos aprender esse novo estágio com a psicopedagogia econômico-financeira. Vai doer no bolso de muitas empresas, de muitos profissionais. O e-social tem características, nesse momento, de separar bons e maus profissionais. Pois é, eu queria entrar justamente nisso. Você acha que o e-social é uma oportunidade para diferenciar os bons dos maus profissionais em SST? Você acha que ele vem como um parceiro para uma melhoria da qualidade do próprio mercado de trabalho? Sem da dúvida, nossa área? Sem dúvida, sem dúvida. Há prós e contras em todas as esferas do e-social. Para os profissionais prevencionistas é um enorme desafio, uma entrega, uma responsabilidade a qual nós não estávamos acostumados, apesar de conhecê-lo, né? Mas ele ali revela os nossos erros, as nossas falhas, ele tem o potencial de revelar isso imediatamente, instantaneamente. Então é um desafio, é um risco a esses profissionais. Por outro lado, volta a exigir que a gente cumpra com rigor uma legislação bastante antiga, importante, não por isso menos importante, de proteção da saúde dos trabalhadores, né, dentro do ambiente industrial, para os profissionais prevencionistas, e destaca aqueles profissionais que souberem se adequar a esse novo cenário. Imagina, você vai admitir, hoje o cenário de contratações, de perspectivas, de contratar um profissional prevencionista mudou completamente. Você numa entrevista não pergunta mais para ele se ele... Me fala o que é um PPRA, um PCMSO, um LTCAT, um laudo de insalubridade. Você pergunta para ele o que ele sabe sobre o social. E se ele te responder um conteúdo denso sobre o social, você vai contratar ele. Porque isso está
na tua demanda específica. Agora, se você chamar um prevencionista na sua frente, perguntar para ele o que é o E-Social, ele dizer, não sei, parece que o E-Social não vem. Não, quem não vem é você. É verdade. Os desafios são muitos. Plenamente. O médico do trabalho que está lá na ponta, colegas nossos aqui falando com ele, essa semana saiu no Diário Oficial da União, por exemplo, repito que nós estamos gravando esse programa aqui no dia 13 de dezembro de 2018. Essa semana saiu no Diário Oficial sobre uma alteração na NR7 no que diz respeito ao exame demissional, que agora pode ser realizado até 10 dias após o término do contrato. Algumas especulações dizem que esse prazo, que antes era a data de homologação da rescisão contratual, que esse prazo foi estendido já pensando no E-Social, uma vez que a possibilidade de multas, de autuações, ficam muito mais fáceis em tempos de E-Social. Faz algum sentido isso para você? Não? Faz sentido, Mendanha. Primeiro que nós estamos falando em dados objetivos, né? Dados absolutamente mensuráveis. Informações objetivas, datas, números, valores, indicadores que são mensuráveis, né? E que estão no E-Social. Então, para o E-Social, a gente lembrar lá do evento de demissão dos trabalhadores, que é comunicado de modo escriturado pelo E-Social, o que ele traz é a data do último dia trabalhado. Sim. Né? Com uma adequação da NR, que diz que o exame precisa ser feito até o 10º dia, né? A contar da demissão do trabalhador, é factível de identificar os desvios nesse processo e, por consequência, autuar as empresas em razão do seu descumprimento. Hoje, no E-Social, nós não temos lá um campo ou um evento chamado homologação. Então, o E-Social não teria a data da homologação como uma referência para fazer isso. Então, em que pese que isso não possa ter sido pensado dessa forma, essa correlação faz sentido. Né? Relembrando mais uma coisa, esse é um ótimo exemplo do que a gente pode esperar pela frente. Nós vamos entrar numa era de informação digital, nós vamos entrar num ambiente informatizado que permite um avanço gigantesco e extraordinário sobre controle das empresas. O que eu quero dizer com isso? Que toda nova legislação, um novo anexo, uma revisão de normas, uma adequação a essa legislação já nasce numa nova era, que é uma era de controle eletrônico, com pensar como as empresas vão comprovar o cumprimento disso dentro do E-Social. E aí permite uma fiscalização mais eficiente através de sistemas eletrônicos. Perfeito. Maravilha. Esse é o Dr. Gustavo Nicolai, essa competência em pessoa. Além de tudo, um grande comunicador, fala com uma fluidez incrível. E temos uma notícia, inclusive, aqui para revelar em primeira mão, que em 2019, entre tantas novidades, uma das novidades que a gente já pode revelar aqui é a participação do Dr. Gustavo Nicolai no pré-congresso durante a nossa 5ª edição do Congresso Brasileiro de Medicina do Trabalho e Perícias Médicas. O pré-congresso acontece no dia 17 de outubro de 2019 e o congresso nos dias 18 e 19 de outubro. Congresso esse que já tem também a participação confirmada do professor Luiz Felipe Pondé na conferência de abertura. Caso você tenha interesse de participar conosco, entre no site www.congressomedicina.com.br e faça a sua inscrição. Muito obrigado. Obrigado, Prazerzaço te receber aqui. Obrigado você que assistiu mais uma edição do Na Resenha com Mendanha. Como estamos ao final de 2018, desejo a todos um excelente 2019 e aguarde novas edições. Um forte abraço. Tchau, tchau.